seriam os inimigos hoje dessa jornada? Além Beth, disso, eu gosto da ideia de inimigos internos e externos, que talvez responda até uma das perguntas do chat. O que são inimigos externos? É absolutamente tudo aquilo que não está no meu controle. Então, a crise é um inimigo externo, a pandemia é um inimigo externo, o seu vizinho barulhento é um inimigo externo. É muito importante você identificar eles. Existem alguns que a gente não tem muito o que fazer, não tem muito o que lidar, tem outros que a gente pode se preparar. Quando a gente pensa naquela análise SWOT, são os produtos entrantes ali, o que pode acontecer como uma ameaça, o que a concorrência está fazendo, o que o benchmark está fazendo, mas quais são os seus inimigos externos? Eles envolvem tudo aquilo que você não tem controle. Agora, a gente vai para os inimigos internos, que eu acho que é o mais difícil da gente identificar e que está dentro da nossa força, está dentro do nosso poder. Então, vamos supor que a crise me trouxe uma tristeza. Putz, fiquei desanimado, fiquei com insônia, fiquei confuso na nova rotina. A crise você não pode mudar, é um inimigo externo. O que você vai fazer com ela, o que você pode tirar dela, depende de você. E se você, o que é um inimigo interno, muitas vezes? O inimigo interno é aquele que está na sua a voz interna que está assim, poxa, não vai dar certo, poxa, isso não vai mudar nunca. São as preocupações. As preocupações, elas são do mundo da ilusão. As preocupações, elas são do mundo da mente, algo que foi criado. Ela não está no real aqui agora. E agora a gente trouxe à tona muitas preocupações. Preocupações com a saúde, preocupações com a vida, preocupações com a economia. Esses inimigos internos precisam ser identificados e precisam ser trabalhados. Então, reconhecer é o primeiro passo, perceber quais são os inimigos externos e os inimigos internos. Boa, e aí então vem as armas para eu lidar com esses inimigos. Quais seriam então as boas? Porque inimigos, nesse momento que vivemos, tem vários, né? Eu tenho um aqui bem do lado do meu prédio, que é um novo prédio a ser construído. Oh, Senhor, aquela bateção, aquelas malhas. Então, eu aprendi a lidar com esse inimigo. Não, eu não posso fazer nada. Quais seriam essas armas? Eu tenho as minhas. Então, vamos falar um pouquinho que possíveis armas poderiam ser essas para nós combatermos esses inimigos, principalmente os internos. Ótimo, excelente pergunta, Beth. Eu quero trazer alguma perspectiva do que eu acho que... Beleza, Gabriel, vamos pegar esses 3 passos que eu comuniquei. Se a gente perguntar quais são as virtudes de um bom líder, então, primeiro, saber para onde vai, ter foco, clareza, objetivo. Segundo, reconhecer os próprios valores, autoconhecimento. Fica com essa palavra, vai ter live sobre isso. Às vezes a gente não valoriza, quem nunca trabalhou autoconhecimento não sabe a importância, então reconheça seus valores. Terceiro, se conecta com a sua vontade, aquilo que você realmente acredita, aquilo que realmente está dentro do seu real desejo. Não que você está sendo guiado por medo, mas que está transbordando. Então, aí você me perguntou, Gabriel, quais são as armas? Eu gosto muito de que... Imagina a ideia que eu vou, sei lá, vou fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas sobre travesseiro, só que eu não conheço nada, sobre almofada, não conheço. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou estar morrendo de medo, vou estar inseguro, vou estar preocupado. Eu preciso me preparar. Como que eu me preparo? Eu vou estudar, vou buscar, vou entender medida, entender forro, entender tecido. Então, como se preparar? Como se tornar um bom líder? Eu acredito, agora eu quero trazer um pouco para o ambiente de relação. Sair um pouco da liderança de si próprio e trazer um pouco para a liderança com outras pessoas, tá, Beth? E depois a gente identifica algumas armas mais do pessoal, porque eu acho que isso vai dar consequência a tudo. Primeiro passo, eu quero dividir em 5 com vocês, como liderar. Primeiro passo, quando a gente está falando de relação com equipe. Lembre-se, relação com equipe pode ser relação com equipe com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu amigo. Relacionamento. Primeiro passo, eu acredito que todo ser humano tem algo de especial, e é com isso que eu posso aprender com ele. Então, identifique o que aquele ser humano tem de especial. Então, você tem um vendedor que às vezes é muito carismático, você tem um vendedor, você tem alguém do administrativo que é extremamente organizado. Conheça o ponto forte dessa pessoa, conheça esse lado luz. A função de um líder, acredito, é a educação. Quando a gente pega a etimologia da palavra educação, ela vem de eduzir. Eduzir significa tirar de dentro o que há de melhor. Criar, se fosse uma planta, seria criar circunstâncias ideais para que aquela planta pudesse nascer. Sol,
água, temperatura. Então, o líder, primeiro, deve conhecer o que tem de melhor naquele indivíduo, naquele ser humano, e saber reduzir aquilo, porque não adianta cobrar uma pessoa que é extremamente desorganizada, mas que é um baita de um comunicador, ficar só batendo no defeito dele. E aí vem para o segundo passo: conheça as necessidades dos seus liderados, dos seus funcionários. Gabriel, como assim as necessidades? Quais são os maiores medos dessa pessoa? Quais são os maiores bloqueios? Por que essa pessoa chega atrasada todo dia, mas ela rende mais do que o outro que chega na hora? Então, conheça as necessidades. Não adianta bater forte no ponto fraco da pessoa, não tratar com empatia, não perceber, puxa, esse cara podia melhorar aqui. Se ele tem problema de conteúdo, dá treinamento. Se ele tem problema de motivação, faz um trabalho de coaching, de psicologia com ele. Então, reconheça as necessidades. Os 2 passos: reconheça as forças, o que ele tem de melhor, de melhor. Quando eu faço uma terapia com alguém, às vezes, estou falando com uma pessoa extremamente depressiva. Isso é estratégia de Milton Erickson, de Peace in Leading também, de hipnose. Reconheça o que aquele ser humano, às vezes ele tem aquela florzinha que está ali na janela, aquilo é um sinal de vida, que ele está hidratando, que ele está cuidando. Valorize o que esse ser humano tem melhor, reconheça. É uma necessidade humana o reconhecimento, então reconheça o que ele tem de melhor. Segundo passo: conheça as necessidades, medos, bloqueios. Terceiro passo: a história do policial bom e policial mau. O que é isso? Quando você tem um time onde você harmoniza os opostos. Então, você pode ter um policial, é a velha história do policial, você tem um que é extremamente agressivo. Uma pessoa que é muito agressiva, ela pode ser impulsiva, ela pode ser indisciplinada, uma série de coisas. Então, se você coloca um policial agressivo junto com outro, eles podem cair num erro de agredir alguém, de fazer alguma coisa mais complicada. Ao mesmo tempo, se você coloca 2 policiais bonzinhos, pode deixar passar muita coisa. Quando você pega na sua equipe características complementares e você consegue unir como policial bom ou policial mau, você gera a harmonia. Observe bem, é uma lei da natureza. A harmonia nasce do contraste. Se você tem um violão, só tem uma corda, pá, 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 é só uma nota. Ela não tem nenhuma harmonia. A harmonia vai nascer do equilíbrio entre os opostos, o equilíbrio entre os complementares. Eu, por exemplo, tenho o caso da minha esposa, é extremamente organizada. Eu sou extremamente desorganizado. Mas desde que eu comecei a conhecer ela, lidar com ela, conviver com ela, a gente foi se polindo. Eu aprendi a importância de uma organização equilibrada e ela aprendeu a ser flexível. Então, esse terceiro ponto fundamental, falta só mais 2, eu já toco o ping-pong para você, Beth. Então, terceiro ponto: harmonize as qualidades e os defeitos dos seus liderados, da sua equipe. Isso vem com RH de contratação, isso vem em posição. Você sabe muito bem, às vezes você muda geograficamente uma pessoa que trabalha melhor sozinha, pronto, resolveu uma questão de produtividade. Então, se você não conhece os seus liderados, não tem como. Aí vem o 4º passo, que é muito interessante, simples e necessário: confiança. Confiança, na etimologia, vem de fiar, tecer. Então, imagine que você e a outra pessoa estão tecendo alguma coisa, confiar, tecer junto. Então, vocês estão criando um laço. Se você não confia no seu liderado, ou se seu liderado não confia em você, não existe movimento, não existe trabalho em equipe. Então, confiança é fundamental. Tecer junto, a gente confia à medida em que conhece. Então, você vai construindo isso. Isso são algumas armas, algumas ideias, simples ideias para poder trabalhar isso. E por último, acho que a gente pode mergulhar. A 5ª dica é: você é responsável 100% por aquilo que você faz da sua vida, por aquilo que acontece na sua vida. Ah, Gabriel, o cara parou na minha vaga, eu fiquei nervoso. Parou na sua vaga, não depende de você, inimigo externo. Você ficar nervoso é uma reação que você pode controlar, inimigo interno. A raiva é um veneno que você toma esperando que alguém morra. A raiva é um efeito de uma dor, de uma aceitação que não foi aceita. Então, é isso que eu acho que a gente podia trabalhar muito.